Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouco aí sobre a autorização aí da Cefaz Rio de Janeiro, né? Vamos comparar aí o que a gente consegue aproveitar para quem vinha se preparando, estudou para o ISS São Paulo, ISS Rio de Janeiro, como se preparar e como adaptar agora aí os estudos para a Cefaz Rio de Janeiro, que foi autorizado, né? Eu sou o Henrique Tiesi, sou consultor aqui do Direção e auditor fiscal do Estado de São Paulo, do ICMS São Paulo, no caso, né? Pessoal, antes de tudo, aproveitem a promoção da Black Friday, vai ser o melhor preço do ano para assinatura vitalícia, tá? O link vai estar aqui na descrição. Quem tiver interesse, clica aqui, aproveite e para, né, ter bons materiais, pensando aí para ser fácil de janeiro, todos os cursos aí que a gente tem aqui no Direção, aproveitem então essa promoção da Black Friday, que realmente vai ser o melhor valor aí do ano, beleza? Pessoal, então vamos lá, né? Muita gente está estudando aí, veio preparando para essas provas, prestou esse ISS São Paulo ou ISS Rio de Janeiro, ou até as duas, né? Foram próximas as provas aí, quase menos de um mês de diferença entre as duas provas, mas eventualmente tem gente aí que acabou prestando as duas provas, né? Mas a maior parte acho que escolheu uma das duas porque acabou ficando muito próximo, né? E, enfim, agora passando por essas duas provas, né? A gente estava com meio que embaixo aí dos concursos de área fiscal, né? Tem o Cefaz Acre, que tá para sair o edital aí, mas ainda não saiu nada, pelo menos até hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, obviamente. E saiu a autorização da Cefaz Rio de Janeiro, né? Que, enfim, a gente vai ter aí alguns meses, provavelmente ainda até o edital, obviamente, pelo menos uns 4, 5, 6 meses, talvez aí até o edital, né? Mas é uma oportunidade muito boa que a gente vai ter aí em 2024, né? A prova com certeza vai ser em 2024. Então, é uma oportunidade muito boa aí de estudar, de se preparar, principalmente para quem já estava estudando, para quem estudou para o ISS São Paulo ou para o ISS Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, pessoal, vou comparar as matérias, né? O que a gente teve aí em cada uma dessas 3 provas, até para a gente perceber, poxa, o que eu já estudei, o que eu ainda não estudei, o que é novo, o que eu preciso, né, estudar agora ainda, mas o que já dá para aproveitar, né? Poxa, provavelmente assim, óbvio, se o cara está pensando quem vai prestar essa, provavelmente é quem não passou em nenhuma dessas duas. Então, o que eu já estudei para essas aqui, agora não preciso estudar para essa outra? Não, obviamente que a gente vai precisar estudar, vai precisar revisar, vai precisar melhorar, né? Até porque como não passou nessas duas, provavelmente você precisa aumentar um pouco a sua nota em cada uma dessas matérias, aí, principalmente as matérias que aí vale a avaliação de cada um, o que me jogou para baixo, minha nota, quais matérias que me fizeram ter uma nota menor, né? Que aí você consegue melhorar nessas matérias e pegar essas matérias diferentes que a gente vai ter lá também. O que você já está bom, o que você teve uma nota legal nessas duas provas, ou em uma delas que você tenha prestado, vale a pena a revisão, manter ali, né, fazendo exercício, só para fazer aquela manutenção, né, do que você já viu, do que você já estudou, para não esquecer, para não perder nada. Então, essas você vale uma carga horária menor, mantendo sempre uma revisão ali, toda semana, um pouquinho pelo menos, e dando uma ênfase nessa que você foi mal e nas matérias novas aí para a Cefaz Rio de Janeiro. Óbvio que a gente não sabe o que vai cair na Cefaz Rio de Janeiro, né, mas a gente tem a última prova para a gente pensar ali, pelo menos se espelhar um pouco com relação ao conteúdo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal. O que a gente teve aí então, na última prova, tá? Do do ICMS Rio de Janeiro, tá? Português com 20 questões. Deixa eu até pegar minha caneta aqui para eu ir marcando alguma coisa, né? Então, português aí com 20 questões, tá? Inglês, aqui já é uma matéria diferente, mas depois a gente vai falar sobre isso, 10 questões. Administração e informática. Aqui a gente teve assuntos de administração e assuntos de informática aqui dentro desse bloco aqui, né? Então, depois, G1. Aqui importante, tá, pessoal? Aqui era um bloco, tá? De 20 questões, onde a gente tinha matéria de questões de contabilidade geral, contabilidade de custos e auditoria. Então, a gente tinha basicamente 3 matérias dentro desse grupo 1 aqui com 20 questões, tá? E depois 24 questões do grupo dos direitos. Direito constitucional, direito administrativo, direito civil e direito penal. Tá? E depois, na próxima slide aqui, eu vou mostrar mais ou menos ali quantas questões de cada assunto a gente teve. Tá? Prova 1. Semana seguinte, eram 2 domingos, tá? Eram dois domingos de prova. Semana seguinte, então, direito empresarial, com 12 questões. Aqui, especificamente, perceba que o direito empresarial teve um peso maior até do que constitucional administrativo.
né? Uma matéria que normalmente, para quem já viu meus vídeos, enfim, quem é da mentoria, já fez mentoria comigo, sabe que às vezes eu sempre falo, ó, civil, empresarial e penal, matérias que também tem um peso baixo, né? Então não vale a pena a gente aprofundar tanto, estudar tanto. Para a Cefaz Rio de Janeiro, isso não vale tanto. Por exemplo, o empresarial aqui é muito importante, tá? Mais do que direito constitucional e administrativo até, tá bom? Então, para esse curso especificamente, vale a pena a gente estudar bastante, tá? Depois a gente tem aqui, então, Economia e Finanças Públicas com 18 questões, né? E aí vem o grupo 3 aqui, da parte de exatas aqui, não sei nem porque chamou de grupo, mas enfim, mas toda a parte de exatas aqui com 24 questões, então peso grande ali para matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, tá? E, por último, 46 questões aqui de direito tributário e a parte de legislação, né? Aqui tinha legislação tributária e legislação das receitas não tributárias, 46 questões. Mas, enfim, basicamente, direito tributário e a parte de legislação específica do Rio de Janeiro. Aí a gente dividiu em duas, mas basicamente a legislação específica do estado do Rio lá, tá? Então a gente teve ali 46 questões, o que é um peso muito, muito grande, então, para essa parte específica de direito tributário, legislação e até a parte de exatas, né? Uma parte de exatas teve uma quantidade grande aí de questões, tá? Beleza. Aqui tinha um porém aqui, né, pessoal, que todas as matérias aqui você tinha que fazer 50% em cada bloco desses, né? Então, pensando com o bloco dos direitos ali, constitucional, administrativo, civil e penal, com 24 questões, você tinha que fazer 12. Não precisava fazer 50% do direito constitucional, 50% do direito administrativo, né, do civil e do penal. Não, era 12 desse bloco de 24. Tá? Você podia gabaritar constitucional, administrativo e errar todas de civil e penal, não teria problema. Tá? Só o inglês que era 40%, você tinha que fazer 4 questões das 10. O resto era tudo 50%. Tá? Então você precisava fazer ali metade das questões de cada uma dessas matérias. E por prova, né, na P1 e na P2, você precisava fazer 65%, 65 questões, aí independente de qual matéria você vai fazer, mais ou menos. Você não podia fazer menos de 50% em nenhuma matéria e não podia fazer menos de 65% em cada prova. Tá? Então não bastava fazer o mínimo em cada uma, fazer 50% em cada questão, em cada matéria, fechou. Não, você não ia atingir os 65% da prova, estaria eliminado também. Não sei se nessa próxima prova a gente vai ter esse tipo de regra, a de nota de prova com certeza, mas de nota por matéria, não necessariamente. Tá? A banca aqui dessa última foi a FCC, né? E não sei qual vai ser a banca dessa próxima prova, obviamente que a gente não tem essa informação ainda. Espero que seja a FCC mesmo, né? Que é uma banca bem legal, bem interessante. Enfim, então vamos fazer a comparação já aqui daqui a pouquinho, mas dá para a gente entender um pouco aí, pelo menos, a quantidade de matérias também que a gente tem, né? Então, português, inglês, administração, informática, basicamente são duas matérias diferentes, contabilidade geral, custo, auditoria, constitucional, administrativo, civil, penal, empresarial, economia e finanças, vou considerar como uma só, matemática e estatística, aqui vou considerar como uma só também, tributário e legislação, ou seja, 16 matérias, se a gente for dividir um pouco mais aqui, dá umas 17, 18, né? Então, quer dizer, é muita coisa realmente que a gente tem aí, muita matéria que a gente tem para estudar, é muito conteúdo. Né? Então, como eu falei, a gente precisa ter um material, a gente precisa de um material muito bom aqui para estudar todas essas matérias, né? E relembrando, né, como eu falei, na Black Friday aqui a gente vai ter a promoção muito boa aí para assinatura vitalícia, o menor valor aí do ano, com toda certeza, para você adquirir a sua assinatura vitalícia. O link está na descrição, clique ali e tenha mais informações, enfim, adquira quem tiver interesse, obviamente, adquirir a assinatura vitalícia aí nessa Black Friday que vai estar com preço muito, muito, muito bom. Beleza? Então, pessoal, vamos lá, só continuando aqui, então, agora fazendo essa comparação, né? Deixei até a parte de questões e peso, tá, para cada uma. Por quê? Porque a gente teve ali, por exemplo, no ISS Rio de Janeiro, a gente tinha pesos diferentes para cada matéria, né? Então, tinha matéria que tinha peso 2, tinha matéria que tinha peso 1, né? Para o ISS São Paulo, era todas as questões com o mesmo peso, era 1,25, eu acho, se eu não me engano, né? Acho que era isso, era 1,25? Acho que era 1,25, era isso mesmo. E no ICMS Rio de Janeiro de 2013, era 1 ponto por questão, acabou, não tinha peso, não tinha nada. Tá? Então, mas coloquei ali questões e pontos, só para a gente ter uma diferenciação ali também com relação a essa parte de peso, mas o que importa é a gente saber o que a gente já estudou, o que a gente não estudou, né? Então, vamos lá, primeira
primeiro ponto aqui, português. Bom, português, obviamente, cai nas 3, né? Então, português a gente basicamente, já estudou bastante. A diferença, o ISS Rio de Janeiro foi a FGV, né? O ISS São Paulo foi a VUNESP. Então, a GV é uma prova em que o português é muito pesado. Para a VUNESP, o português já não é tanto assim, né? Então, a gente teve pesos bem diferentes aí com relação ao estudo de português, provavelmente, para quem prestou uma e para quem prestou outra, tá? Mas é uma matéria que a gente já tem um contato muito maior ali, então vale a pena só continuar ali, claro, depende da sua nota, depende de como você foi, né, nessas duas provas, mas é uma matéria que vale a pena a gente manter ali um planejamento de revisões, de questões tal, para a gente se aprimorar e principalmente depois que definir a banca aí do Rio de Janeiro. A parte de exatas, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira, tá? A gente teve aqui estatística e raciocínio lógico, acho que teve nas duas. Matemática financeira, eu não lembro se tanto para o Rio quanto São Paulo, agora se caiu a matemática financeira, mas enfim, para o Rio de Janeiro, para o ICMS, caiu também matemática financeira, tá? Então, esse é o que importa aqui. Foram no Rio de Janeiro peso 2, né, no ISS do Rio de Janeiro peso 2, no município, e em São Paulo foram 15 questões, né? É que a diferença é que para o ICMS Rio foi um peso muito grande. Ultimamente, pessoal, a gente não vê essa matéria de parte de exatas, de raciocínio lógico, estatística, né, matemática financeira, tendo um peso tão grande quanto teve nessa prova do Rio de Janeiro de 2013, né, do ICMS. Talvez ela diminua um pouco esse peso desse conteúdo, tá? Mas com certeza vai ser cobrado e vale a pena a gente manter os estudos, enfim, para talvez pegar uma diferença, para quem nos dá matemática financeira, já correr atrás da matemática financeira agora, porque normalmente para o ICMS cai matemática financeira, tá? Então vale a pena já dar uma estudada nessas matérias sim. Economia e finanças também foram matérias que caíram tanto para o ISS Rio quanto para o ISS São Paulo, né? E ultimamente está sendo muito cobrado, teve na Receita Federal, todos os fiscos estaduais que a gente teve esse ano, acho que basicamente Minas acho que teve pouquinho, mas acho que no Mato Grosso teve. Então é uma matéria que está realmente sendo bastante cobrada ultimamente, economia e finanças. Então, né, tanto para o ISS Rio quanto para o ISS São Paulo já caiu, então vale a pena a gente manter, né, esses estudos. O direito administrativo, né, que estava naquele bloco lá no ICMS Rio de Janeiro, né, como eu mostrei, no bloco dos direitos, né, teve aqui 10 questões no ISS do Rio, mais 15 questões aqui no ISS São Paulo, e no ICMS do Rio foram apenas 6, né, pelo menos eu tive que pegar ali pelas questões, meio que avaliar qual que era de administrativo, qual que era de civil. Talvez tenha alguma diferençazinha aqui, pessoal, mas dá uma estimativa mais ou menos para a gente ter uma ideia, tá? Então, 6 questões aqui de direito administrativo, né? Depois do direito civil penal, né? Porque normalmente essas duas matérias têm uma quantidade de questões realmente bem menor. Por isso que eu coloquei civil penal, porque tem lugar que não caiu penal, teve lugar que caiu só civil, mas enfim, essa dupla, porque, como eu falei, o empresarial para o Rio é muito importante, então eu separei o empresarial, tá? Então eu deixei civil e penal. 5 questões só no ISS do Rio, 10 questões no ISS São Paulo, foi até que razoável, né, para o ISS São Paulo, e aqui 8 questões dessas duas matérias em conjunto, né, para o ICMS Rio. Então, como eu falei, são duas matérias que não têm um peso tão grande, uma importância tão grande, mas vale a pena a gente dar uma estudada sempre, né? Aí tem a parte de TI ou informática, né? Foram 10 questões aqui no Rio de Janeiro, e 10 questões no ISS, né, esse ano, e mais 10 questões aqui que a gente teve na última prova, lá atrás, do ICMS, né, que ela caiu junto com a parte de administração, né, administração e informática, mas 10 questões aqui eram mais ligadas à parte de informática. Então, tem um peso, provavelmente esse ano, né, nessa próxima prova, a gente deve ter alguma coisa um pouco mais ligada à parte aí de TI, né, assim como foi para o ISS Rio de Janeiro, um pouco mais focado ali naquela parte de dados, tal. Não acredito que vai cair uma informática muito básica, tá, no ICMS esse ano. Enfim, mas é uma matéria que vale a pena a gente também já estudar e continuar estudando. Para quem prestou São Paulo que não caiu, eu já incluiria aí essa matéria para a gente estudar, pelo menos essa parte um pouco, como foi no ISS Rio de Janeiro, a CTI ali um pouco, né, um pouco mais básica, aquela parte igual da Receita Federal, um pouco mais essa parte de influência em dados, né, análise de dados, começar ali com esse conteúdo, tá? Contabilidade / custos, né, porque no Rio de Janeiro a gente tem contabilidade de custos também, tá? Mas no ISS Rio de Janeiro e ISS São Paulo foi contabilidade geral só, né? 10 questões aqui, peso 2 no ISS do Rio, mais 20 questões aqui no ISS São Paulo, entre contabilidade e contabilidade de custos, tá? Então teve uma prova aqui com peso importante, né?
E no ICMS do Rio, lá em 2013, foram 15 questões entre contabilidade e contabilidade de custos, ou seja, uma matéria importante aqui em termos de conteúdo, de quantidade de questões, de percentual, tá? Constitucional também a gente teve em todas as provas, foram 10 questões dentro daquele bloco, né? 10 foram de constitucional, ou seja, foi a principal matéria dentro daquele bloco 4, né, de direitos do ICMS Rio, então, matéria básica que cai em qualquer concurso, não tem nem o que falar. Direito tributário, também aqui é uma matéria super básica, né? 20 questões no ISS Rio de Janeiro, 40 questões no ISS São Paulo, quer dizer, importantíssima, né? E naquele bloco das 46, eu vi meio por cima aqui, eu coloquei 18, pessoal, talvez tenha até um pouquinho mais, tá? Pode ter tido ali umas 20, talvez, questões, e aí foi por ali, entre 16 e 20 questões de direito tributário, né, dentro daquele bloco de 46 questões que a gente tinha no ICMS Rio. Então, quer dizer, uma matéria que é muito importante também, tá? Aí a parte de legislação, aqui sempre a matéria mais importante do concurso, né? 20 questões também aqui no ISS Rio de Janeiro, 40 questões também no ISS São Paulo, e aqui foram 28, né? Como eu falei, aquele bloco de 46 foi mais ou menos ali 18 a 28 ou 20 a 26, mais ou menos, das questões do ICMS Rio de Janeiro. Ou seja, são duas matérias importantíssimas, tá? Aí essa parte aqui era muito específica do ISS Rio, né? PAT, Simples Nacional e Auditoria Fiscal Eletrônica, né? O Simples Nacional normalmente cai dentro do direito tributário para os ICMS, então eventualmente essa matéria aqui pode até ser importante também, tá? O Simples Nacional. Aí a auditoria, né? Auditoria, 10 questões aqui no ISS São Paulo, 5 questões naquele bloco que era junto com contabilidade, né? Provavelmente aqui tiveram algumas questões de contabilidade que envolviam um pouco de auditoria também, mas está classificada dentro de contabilidade. Mas é uma matéria que a tendência também atual é ter um peso até um pouco maior, tá? Auditoria. Então, é uma matéria que vale a pena a gente aumentar um pouco o foco aí desse concurso. Contabilidade pública, como eu falei, a gente teve só no ISS São Paulo, né? Não vale a pena a gente pensar nisso agora. É uma matéria que ultimamente tem caído bastante, caiu na Receita Federal, caiu no ISS São Paulo, teve uma outra prova, agora não lembro qual foi, que também caiu Contabilidade Pública, não sei se você faz Mato Grosso, qual que foi. Mas, assim, é uma matéria que eu acho que não vale a pena a gente estudar nesse momento. Melhor focar no restante das matérias e depois a gente pensa, né, nessa parte de contabilidade pública, tá? Gestão pública, ou aqui era administração pública, né? E basicamente de administração que a gente teve no ICMS Rio de Janeiro. Então, para quem estudou para o ISS São Paulo, já tem uma boa base nessa matéria. Talvez tenha que pegar alguns tópicos um pouco mais de administração geral, tudo mais do ICMS Rio. Mas para quem estudou para o ISS Rio de Janeiro que não estudou ainda, precisa dar um foco aí nessa parte de administração, porque provavelmente isso aqui vai cair. Empresarial, né? Direito empresarial, como eu falei, um peso muito maior aqui para o ICMS Rio de Janeiro. Normalmente é uma matéria que a gente deixa meio de lado nos outros concursos, então vale a pena estudar mais pesado, tá? Direito empresarial para o Rio de Janeiro. E o inglês, que não teve nas outras duas provas e teve aqui no Rio de Janeiro também. Teve na Receita Federal, normalmente o ICMS São Paulo também tem, né? Então é uma matéria que vale a pena a gente dar uma estudada, tá? E aí, pessoal, agora só falando da legislação especificamente, a legislação do Rio de Janeiro, como eu falei, aí é completamente diferente do que a gente teve por esses concursos do ISS, né? Eu até coloquei na mesma linha porque é a legislação, mas são legislações completamente diferentes. Então, essa linha aqui, né? A gente vai até colocar aqui nessa legislação aqui, a gente tem que deixar um asterisco importante aqui, porque são matérias completamente diferentes, tá? Então, a legislação do Rio, você vai estudar Lei Candir, que é a Lei Federal do ICMS, e a legislação específica do Rio de Janeiro. Então, são coisas completamente diferentes. Aqui é uma matéria completamente nova, tá? Então, o que a gente teve aqui de novo? Inglês, que não caiu em nada, e legislação do Rio de Janeiro, tá? Basicamente. Aí, para quem prestou São Paulo, a gente vai ter novidade da TI, né, que não caiu lá, basicamente foi só isso. E para quem prestou o Rio de Janeiro, a gente vai ter a auditoria e a parte de administração. Tá? Então você vê que são poucas diferenças. Tá? O resto você já estudou, você precisa melhorar o que você foi mal, né, e dar um foco aí nessas matérias que são novas. Beleza? Então, como eu falei, pessoal, para isso, quem precisar, né, quem tiver um interesse aí, Black Friday com os melhores preços aí do ano para a assinatura vitalícia. Então, fiquem espertos, cliquem aqui no link, tá? E aproveitem essa oportunidade. Beleza, pessoal? Então, agradeço a atenção aí de todos. Deixa eu ver aqui, foi a última parte do vídeo.
Agradeço a atenção de todos. Aproveite, então, muito esse momento para estudar para o Cefaz Rio de Janeiro, principalmente para quem já vinha estudando para essas duas provas, já fez esse ISS Rio ou ISS São Paulo. Vai ser uma ótima oportunidade para você complementar ali os estudos, melhorar onde você precisa. A gente vai ter provavelmente até uns 8 meses até a prova, né? 7, 8, 9 meses no máximo ali até essa prova do Rio de Janeiro. Então é uma oportunidade muito boa para você conseguir chegar num nível legal. Para quem ficou perto aí no ISS Rio ou ISS São Paulo, é uma ótima oportunidade para conseguir chegar muito bem aí para essa prova do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Precisando de alguma coisa aí, a gente está aqui para ajudar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.